Vitor e abençoe também a Letícia, a Cecília e o Otávio, né? 394, quem sua mão no arado já pôs, não pode ficar vacilando não, tem que ser constante, porque o Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, não é? Não é digno de fazer parte do reinado de Cristo. Portanto, se nós colocamos as mãos no arado, é para trabalhar. Sede firmes, constantes e sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem sua mão no arado já pôs, tem que ser constante. Amém, irmãos? Isso é doutrina para a igreja, viu? Porque não pode ser daquele negócio de altos e baixos. Ah, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou crente, amanhã eu não estou. Hoje eu tenho convicção no meu chamado de Deus, amanhã eu não sei mais o que eu faço. Pôs a mão no arado, firme, constante. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Quem já pegou no arado da obra de Deus aí? Amém? É isso aí, meu irmão. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou um trabalhador. Um trabalhador no arado do Senhor, na seara do Mestre. E a partir de agora, não tem folga, não tem férias, não tem licença, não tem nada. Quem trabalha com Jesus precisa ser constante. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gosto e amor trabalhando para meu Senhor. Não desanimes por ser sua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o limpo céu. Ser um soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu deixares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus milagres, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia! Glória a Deus! Que esta letra possa trazer força e também consolo ao nosso coração, né? Vivemos em uma vida muito dura, muito difícil, e a dureza dessa vida às vezes nos faz pensar em desistir, mas a Bíblia nos ensina que quando chegarmos ao céu nós estaremos para sempre com o Senhor. E o hino cantou dizendo:
Você vai esquecer os seus lidares, a vida do dia a dia. Você vai esquecer as suas tribulações e pesares, todas as angústias, quando ali no céu desfrutares perfeita paz. Amados, nós iremos hoje dar sequência ao nosso estudo da palavra do Senhor, e nós iremos falar hoje sobre a grande tribulação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós iremos ler o texto base e iremos orar ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu quero lembrar que nós já falamos aqui sobre os sinais da vinda do Senhor, e posteriormente nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, e agora estaremos falando sobre aquilo que acontece ou que se inicia logo após o arrebatamento da igreja, que é o fenômeno histórico profetizado pelo Senhor, chamado de a grande tribulação. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, coloque-se de pé em reverência à palavra do nosso Deus, leremos a partir do versículo de número 7 até ao versículo 11. Apocalipse 3, 7 a 11, assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar agora. Nessa oração eu quero apresentar um pedido do irmão Zé Ribeiro a respeito de um amigo seu, servo de Deus, recém-convertido, que andou sentindo algumas dores, teve uma internação hospitalar por causa disso, mas já está em casa e é carente da misericórdia do Senhor. Irmão Serafim, chega para cá, irmão Serafim. É bom que você faça essa oração em nome de Jesus. Vamos orar pelo irmão, do irmão Serafim também. Nesse momento, nosso irmão vai interceder ao Senhor por todos nós. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Sentindo feliz de mais uma oportunidade, né? Estarmos na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome do Senhor. Como eu já disse, meu irmão sofreu um acidente ali lá de Frontal agora domingo, uma hora da tarde, mas graças a Deus eu estava em casa, ontem à tarde eu visitei ele e vim da igreja para orar. E graças a Deus está bem, nós vamos continuar orando, né? Para que Deus acabe de sacramentar aquelas relatos dela, relou muito. Aí graças a Deus, Deus guardou. Querido Deus soberano Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, mais uma vez estamos, Pai Santo, na tua casa para junto aprender mais uma vez de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, vai ministrar a palavra aos nossos corações. Continua, Deus Santo, usando o Teu servo, como o Senhor tem sempre usado, Pai, as demais vezes. Hoje não é diferente, nós sentimos a Tua presença quando nós chegamos na casa do Pai. Aqui há muitas moradas, em nome de Jesus Cristo. E aqui, ó Deus, nós chegamos, porque nós viemos para Te ouvir, o Senhor falar conosco. Pai, eu quero abençoar todos que vieram, Deus, nesta noite, que possa levar a Tua bênção para o Teu lar. Em nome de Jesus Cristo, se tiver alguém enfermo na sua família, que ele seja curado para a glória de Deus.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar mais uma vez o meu irmão que tomou, meu Deus querido, esse acidente ali, mas graças a Deus o Senhor continuou guardando a minha família, eu tenho sempre guardado. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, como vocês podem perceber do texto que lemos em Apocalipse capítulo 3, de 7 a 11, aqui na projeção está destacado o versículo de número 10. Esta é a escritura que fortalece, que é a base da fé evangélica, sobretudo na perspectiva pentecostal. A igreja evangélica mundial, né? A igreja evangélica pentecostal no mundo inteiro crê, vive e ensina a convicção de que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação aqui nesta terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. É Deus que está falando em sua palavra por meio do apóstolo João, o escritor do Apocalipse. O Senhor está dizendo: vocês guardaram a minha palavra, por esta razão eu vou guardar vocês também da hora da provação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E é com esta fé, nesta convicção, baseado não apenas neste texto de uma forma isolada, mas em muitos outros que indicam o mesmo sentido, é que nós aprendemos e ensinamos que a igreja do Senhor, ela não passa pela grande tribulação aqui na terra. Antes, ela é arrebatada, justamente para que o tempo profético volte a correr. E correndo o tempo profético, nós entremos na última semana da profecia de Daniel, capítulo 9, 10, não é? As 70 semanas de Daniel. Aprendemos que já passamos por 69 semanas. A semana de número 69, ela se encerra com o fim do trabalho da obra da salvação em Cristo Jesus e o início da caminhada da igreja. É justamente o estabelecimento da igreja do Senhor que constitui uma pausa no tempo profético. 69 semanas se passaram, uma semana ainda falta, mas esta semana, que é na verdade uma semana de anos, a semana, portanto, os 7 anos, eles só começam a correr quando a igreja ela é arrebatada. O tempo profético parou quando a igreja surgiu, e o tempo profético volta a caminhar quando? Quando a igreja foi embora. É óbvio. A igreja é aquilo que o retém. A Bíblia diz claramente isso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, escreve dizendo exatamente isso, dizendo aos irmãos que, embora alguns daquele tempo dissessem que Jesus já estava por vir, Paulo diz: mas não será assim. Irmãos, entre vós tem se levantado aqueles que dizem que o Senhor já está às portas, mas eu vos digo que não será assim, diz o apóstolo Paulo, sem que antes venha o homem do pecado. Então Paulo está dizendo o quê? Que antes da vinda de Jesus vem o anticristo. E o anticristo vem quando? No início da grande tribulação. Vamos lá, pastor, vamos caminhar. Como será esse dia de glória? Vai, dá um enter para mim que eu não tenho botãozinho, você que tem. Já foi? Aí. Como será esse dia de glória? O arrebatamento da igreja, ele se confunde com o início do reinado do anticristo. É, portanto, um dia de glória para a igreja,
mas ele se constitui num dia de dores para o mundo. Assim como a Bíblia diz que a igreja, para alguns, é o perfume, né? A igreja é o bom perfume de Cristo, com um aroma agradável para aqueles que se salvam, mas com um aroma não muito agradável para aqueles que se perdem. É assim que a Bíblia ensina. Assim como a igreja pode ser um bom perfume ou um perfume não tão agradável assim, depende de a quem ela se dirige, assim também nós entendemos pela Escritura que o dia do arrebatamento da igreja é um dia de glória, mas não para todos. Esse dia será um dia de glória para os que morreram em Cristo e ressuscitaram transformados. Será um dia de glória para os que estiverem vivos e também passarão pela transformação. Será um dia de glória para estes, ressuscitados e transformados, que subirão a encontrar com o Senhor nos ares. Mas para aqueles que ficarem aqui, será um dia de grande angústia, de grande terror. Não é verdade? Vamos mais. Mais um. Mais outro. Aí. Esta lição, ela é, portanto, uma advertência. Não há motivos aqui para que nós manifestemos alegria pelo destino dos ímpios. Nós que servimos a Deus e estamos convictos da nossa salvação, precisamos ter o entendimento de que nós não devemos nos vangloriar na desgraça de ninguém. Bilhões e bilhões de pessoas vão ficar nesse mundo debaixo das unhas do anticristo. Então não é uma lição que deva nos trazer alegria, mas ela deve nos trazer uma advertência, porque aqueles que não querem ficar aqui precisam se cuidar, se preparar para experimentar o arrebatamento. Quem não experimentar o arrebatamento vai ter que passar pela grande tribulação. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. A Bíblia diz assim: nunca antes desses dias Israel sofreu tanto, e nem depois desses dias sofrerá. Quando nós entendemos esta palavra e conhecemos a história, e vemos o tanto que Israel sofreu na Segunda Guerra Mundial, e a Bíblia diz que os dias do anticristo ainda serão piores, a Bíblia chama de a angústia do povo de Jacó. Então, se durante a Segunda Guerra Mundial, em que o povo de Israel foi morto em câmaras de gás, foi morto em câmaras frias, foi morto a tiro de fuzil, foi enterrado em valas comuns, as mulheres eram entregues aos nazistas e se transformavam em escravas sexuais até eles as matarem, jogarem fora como se fosse um bicho. E a Bíblia diz que nos dias do anticristo será ainda pior do que isso. É sinal para que cada crente diga assim: o quê? Eu vou ficar firme nos pés de Jesus, porque eu não quero ter que passar por isso. Irmãos, culturalmente, o povo de Israel é um dos povos mais fortes do mundo, é um dos povos mais resistentes do mundo. Nós, brasileiros, a nossa cultura, não vale nada, comparado com a força cultural, com a identidade nacional que o povo de Israel tem. Nós estamos aqui no Brasil, estamos vendo. Se você se declara uma pessoa nacionalista, se você se declara uma pessoa que ama o seu país aqui no Brasil, você é ridicularizado. O pessoal da esquerda fala mal de você, diz que você é uma pessoa de extrema direita, que você é um xenófobo. Você sabe o que é xenofobia? Xenofobia é o termo que é usado para descrever uma pessoa que não gosta de outras etnias, outras raças, outras culturas, outras nações, né? Então, quando você diz: olha, eu amo o Brasil,
meu coração é verde e amarelo, eu amo meu hino nacional, eu gosto da minha pátria. Os canhotos lá, é a cultura nossa. Você não pode amar o seu país. Esse pessoal está pondo fogo na bandeira do Brasil. Esses dias atrás mesmo eu postei um vídeo aí, no meio fez um comentário lá. O pessoal está vendo fogo na bandeira do Brasil. Brasileiros queimando a bandeira do Brasil. Você sabe que dia que você vai ver um judeu queimar a bandeira de Israel? É nunca. É uma outra cultura. O que eu quero dizer é que o povo de Israel tem casca. Eles têm firmeza de caráter para enfrentar um negócio desse. Brasileiro? Desculpa, irmão, não estou desvalorizando o brasileiro. Eu também sou brasileiro. A nossa cultura é fraca mesmo. O brasileiro vai estar na fila lá da anticristo, pelo amor de Deus, me dê aqui um sinal aqui, me dá um chip, me dê aqui um carimbo, me dê qualquer coisa que eu possa comprar, vender. O brasileiro é assim, irmão. Nós nos apegamos a qualquer modismo, qualquer novidade, qualquer cultura. Hein? É ou não é? Como é que é o nome dos nossos filhos? Hein? Nomes americanos, nomes franceses, nomes asiáticos, a todo lado. Por quê? Porque nós gostamos do que é externo, nós gostamos do que é exterior. Nas nossas camisas tem frases em inglês. É a nossa cultura. O povo de Israel não. Eles são voltados para dentro de si enquanto judeus. Eles morrem pela sua pátria e fazem isso com alegria. Eles têm condição de enfrentar isso aqui. Mas o crente que ficar para trás, meu Deus, o crente que ficar para trás, como é que vai ficar? Como vai ficar o crente que vai ficar para trás? Primeiro, ele vai ter um grande sofrimento emocional. A igreja está com Jesus. Ele sobrou aqui. Ele vai sofrer grandes perseguições porque ele não vivia a verdade, mas ele conhece a verdade. Ele sabe exatamente o que vai estar acontecendo. E a pergunta é: quem está preparado para enfrentar o que está por vir? Quem tem condições de dizer assim: eu vou segurar essa onda aí, vou viver meus pecados aqui agora, e depois da grande tribulação eu me viro aí com o anticristo, eu dou meus pulos, brasileiro é criativo, né? Eu sempre tenho um jeitinho. Cuidado, porque o dia do Senhor vem. A grande tribulação, da próxima. Segundo o dicionário, a grande tribulação é um período de aflição e angústia incomum que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, justo juiz que é, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Isaías capítulo 13, versículo 11. Abre a Bíblia e vamos ler. Esse período de aflição e angústia terá duração de 7 anos. Então, em Isaías capítulo 13, e versículo de número 11, quem achou pode ler. Eu visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. A grande tribulação é um período em que Deus, vejam bem, Deus permite o reinado do anticristo, mas quem está abatendo o mundo, quem está subjugando a soberba dos homens, é o próprio Deus. O anticristo trabalha na permissão. Deus não perde o controle das coisas. Pastor, onde vai estar Deus quando o anticristo estiver fazendo essas atrocidades aqui na terra? Deus estará sentado no trono de glória e cumprindo todo o seu decreto por meio permissivo em que o próprio anticristo estará agindo nessa terra. Visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Um homem.
A dica de Deus está aí. Agora, o versículo diz: eu farei. É Deus que faz. O anticristo não é um poder que se levanta para confrontar Deus. E Deus fica ali na defensiva durante 7 anos, enquanto o anticristo faz o que quer. Não. O texto está dizendo: farei. É Deus falando: eu vou fazer aqui um homem. Esse homem, que será considerado mais valoroso do que o ouro, mais valoroso do que o ouro fino de Ofir, esse homem é aquilo que nós chamamos de anticristo e que Paulo chama de o iníquo, o filho da perdição, que vai governar o mundo durante a semana de anos, a última semana, conforme está profetizado em Daniel capítulo 9 e versículo 27, que nós já lemos nas lições anteriores. Então, meus queridos, a base do que nós precisamos conhecer da grande tribulação tem a ver com isso, tem a ver com o entendimento de que é um período de 7 anos, e que esse período de 7 anos é dividido entre 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos. A última semana profética das 70 semanas de Daniel, capítulo de número 9. Entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória para estabelecer o milênio na terra, nós teremos então 7 anos da grande tribulação. É o que nos mostra o próximo slide. Olha lá, pastor. Então é isso. Entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, tem um espaço de 7 anos, que é chamado na Bíblia de a grande tribulação. Jesus arrebata a igreja, 7 anos passam, Jesus vem junto com a igreja para estabelecer o milênio na terra. Mas nós não iremos falar hoje sobre milênio. Então o tempo é este, é entre o arrebatamento e o milênio. Qual é a condição dos salvos nesse tempo? O salvo está onde? Está na sepultura dormindo, está aguardando a ressurreição? Como é que está o salvo? Os salvos não passam pela grande tribulação. Já lemos em 1 Tessalonicenses 1 e 10, já citamos aqui hoje Apocalipse 3, 10 e 11, e 13. Agora vamos ver Isaías 57, versículo 1. Os salvos não passam pela grande tribulação. Os salvos não passarão pela grande tribulação. Pastor, o senhor está sendo repetitivo? Estou. Por quê, pastor? Porque existem segmentos ditos cristãos que querem ensinar que os salvos passam pela grande tribulação. Então nós precisamos enfatizar que não passam e mostrar o texto onde a Bíblia diz que não passa. Isaías 57, versículo 1. Parece o justo, merece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Não é durante nem depois. O justo é levado antes do mal. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10. E esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra. A ira de Deus vai se abater sobre a terra, mas Jesus nos livra da ira futura. Livra quem? Livra a todos quantos crerem no seu nome. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos. Ué, pastor, mas as testemunhas de Jeová falam que é 144 mil. É verdade, mas a Bíblia diz todos. Ah, pastor, mas os calvinistas falam que é só os eleitos. Pois é, mas a Bíblia diz todos.
com o que a Bíblia diz e recomendo aos irmãos que fiquem com o que a Bíblia diz. Os seus não o receberam, mas todos que o receberam, todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Estes, nós acabamos de ler a palavra que diz que serão livrados da ira futura. A condição dos salvos é uma condição de livramento da ira futura. Eu falei sobre trindade, né? Tríade satânica. Nós temos a trindade divina. A trindade é uma expressão que só é usada em relação a Deus. No próximo texto vocês vão ver essa expressão ali, mas é só de uma forma aleatória, tá? É uma tríade, né? É um trio. Porque a trindade tem a ver com ser três e ser um ao mesmo tempo. Já a tríade não. A tríade é uma composição de três. A tríade satânica. Vamos lá. Olha, assim como nós temos então esse contexto de trindade divina, mas a trindade divina é uma aplicação que só existe em relação a Deus, já a tríade satânica, ela está presente na profecia porque se refere à forma do anticristo exercer o seu governo. Presta atenção, irmãos. O anticristo será um governante mundial. O anticristo não vai ser um ser avermelhado de fogo, com chifre, dente, grande rabo. Ele vai ser um político, terno e gravata, uma autoridade mundial, a quem os presidentes, os reis, os governantes das nações entregarão o poder de suas nações, e o anticristo governará o mundo durante os 7 anos da grande tribulação. O texto diz assim: o anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos, em Apocalipse 13, versículo 1. Vai abrindo aí. Outro abra, Lucas 21. O espírito dele, de quem? Do anticristo, já está no mundo. 1 de João 2,18. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. Eu citei aqui uma das coisas que ele fará. Ele vai fazer a paz entre judeus e palestinos e árabes, a ponto de construir o templo de Salomão de novo lá em Israel, no monte do templo, exatamente onde Salomão construiu, sendo que na colina desse monte está a maior mesquita existente no mundo, a mesquita de Al-Aqsa, motivo de guerra entre judeu e árabe, enquanto houver dia, enquanto houver sol. Mas o anticristo é danado, ele vai conseguir pacificar isso aí. Diz Daniel que ele fará grandes coisas. Leia, por favor, Apocalipse 13, versículo 1. Um nome de blasfêmia. Essa descrição que ele acabou de dizer é a descrição profética da besta. Não é um monstro literal, conforme João viu. Deus mostra a João aquela visão para que João tivesse a noção de quão terrível será o governo deste homem. É um homem. Vamos ver mais. Alguém abriu Lucas 21, 25? Se não, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. A angústia das nações. Mar e ondas aqui não se refere ao mar literal, nem a ondas literais. Quando a Bíblia usa a expressão mar na perspectiva profética, está se referindo à multidão de povos. Então a humanidade, ela vai estar constrangida num sentido de que o governo do mundo inteiro estará na mão de um homem, e quem ousar se levantar contra ele, está no salvo. Aí, o mais bobo diz assim: ah, pastor, não, isso é teoria, isso é bobagem. Irmãos,
Nós estamos vendo isso acontecer todo dia. Brasileiro, pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Olha os ministros do Supremo Tribunal Federal aí. É só dar uma canetada, a polícia vai lá e prende, a polícia federal prende, o juiz mandou, a polícia vai lá e prende, prenderam o deputado. A Constituição diz que o deputado tem direito de falar o que ele quiser. A Constituição, que é a lei maior do país, diz que o deputado tem imunidade por suas palavras, opiniões e voto, mas o juiz vai lá e manda prender. E a polícia vai lá e prende. Ah, a polícia está errada. Não, a polícia cumpre ordem judicial. Nós estamos vendo isso todo dia. E os crentes às vezes ficam pensando assim, mas será? Será? Não, irmão, já está na nossa cara aí para quem quiser ver. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está operando nessas pessoas, criando um sistema de controle, criando um sistema que te ensina a falar o que eles querem que você fale, a pensar o que eles querem que você pense. Muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes, e provavelmente quase que todas as crianças que estão passando por esse processo lá na escola, hoje te corrigem se você usar a expressão homossexualismo. Eles dizem assim, mamãe, olha o que é o fruto da ideologia. Não pode falar isso não. Mas por que não pode falar homossexualismo, meu filho? É porque isso é um sufixo, ismo, quer dizer doença. De onde é que eles tiraram essa imbecilidade? Mas um fala uma mentira, o outro também fala, a professora repete, a pedagoga fala o psicólogo, o repórter da televisão, o programa da Globo, todo mundo fala. Os imbecis, robozinhos dessa geração vão seguindo o caminho do espírito do anticristo que já opera. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, a fé cristã é chamada de cristianismo. E ninguém nunca disse que esse ismo significava algum tipo de doença. Não é? E todos os outros ismos que diz respeito a qualquer coletivo que se fale sobre alguma coisa. Catolicismo, islamismo, budismo, ismo. Mas agora alguém diz, não, em relação a esse tipo, esse grupo, não é ismo. Não pode. Não pode. É politicamente incorreto. Aí a geração mais jovem, robozinho. Ai, papai, é tão ultrapassado, mamãe é tão boba, né? Ô pai, se liga, pai! O espírito do demônio, o espírito do anticristo, já está manipulando as mentes de toda uma geração. Eu disse uma coisa muito simples aqui. Tem coisa muito pior do que isso. Tem adolescentes e jovens aqui, talvez não aqui, em nome de Jesus, aqui não, mas deve ter, que apoia o aborto. E defende o aborto. Porque está sendo ensinado na escola, meu corpo, minhas. E elas aprendem isso. Meu corpo. Mas a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? A Bíblia diz que o meu corpo pertence a Deus. Mas essa geração diz, meu corpo, minhas regras. Então não tem regra nenhuma, não tem Bíblias para mim. Não tem lei, não tem amor à vida, não tem nada. O corpo é meu. Mas a Bíblia diz, o vosso corpo, espírito e alma, os quais pertencem a Deus. Você já leu isso na Bíblia? Glorificai a Deus em vosso corpo, espírito e alma, os quais pertencem a Deus. Se nós nos deixarmos levar pelo espírito do anticristo, nós vamos pensar como ele pensa, vamos falar o que ele quer que seja dito, vamos defender os valores que ele defende, e quando ele vier, as pessoas que estão nessa condição vão ficar aqui e vão aceitar o governo dele, porque já foram manipuladas. Saia desta bolha, meu jovem, saia dessa caixinha, minha criança, minha filha, meu irmão, minha irmã, saia. O princípio que orienta a vida de um salvo é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus.
Não me interessa o que pensa o psicólogo, o sociólogo, o político, o juiz. Não me interessa o pensamento humanista. Não me interessa o que o iluminismo ensinou. Se ele está em confronto com a palavra, seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. A palavra do homem passa, mas a de Deus permanece para sempre. Os valores de Deus são imutáveis. O espírito do anticristo já está aí, treinando uma geração inteira para estarem prontos para reconhecerem o seu governo como um governo real. 1 de João capítulo 2, versículo 18, já que nós falamos sobre o espírito do anticristo. 1 de João 2, 18. Filhinho, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém. É já a última hora. Estamos na última hora. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, o cronômetro de Deus volta a andar. O tempo profético se abre. E o anticristo aparece. Fisicamente. O espírito, ou seja, o pensamento, a filosofia, os valores já estão aí. Quem viu lá no Rio de Janeiro, no carnaval, uma criança que foi esmagada no poste por um trio elétrico? Quem viu no jornal? Quem viu? Não foi isso? Na dispersão do dia. Será que dia foi? Acho que foi sexta-feira. Depois do desfile, os trio elétricos estão lá na dispersão, os trio elétricos, os carros alegóricos, tudo, né? Aí sai para voltar, esmagou uma menina, arrancou a perna dela, levaram para o hospital. A menina morreu no hospital no outro dia pela manhã. E à noite, como é que estava a Marquês de Sapucaí? Os pais lá velando a menina, os pais lá chorando a morte da menina, e eles que vivem dizendo que nós somos cruéis, que nós não valorizamos a vida, que nós não respeitamos, estavam lá na Marquês de Sapucaí, pulando, sambando, bebendo, fumando, se drogando, prostituindo, enquanto a família chorava a morte daquela menina. Estes são os valores do mundo hipócrita, que fala que a igreja é dura, que o cristão é reacionário, eles são cheios de amor, misericórdia, nós somos a corrente do ódio. E eles estavam lá sambando e pulando. O mesmo pessoal que diz para uma grávida, não quer ter filho? Não, aborte. Aborte. Mate ele. Ah, mas eu só tenho 15 anos. Pois é, você está muito novinha, minha filha. Como é que você vai assumir esse filho? Mate ele. São os valores do mundo que nós vivemos. É o espírito do anticristo que já opera entre nós. O anticristo tem um sinal. O próximo pastor. O anticristo tem um sinal, ele tem um nome e um número. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Tem que ler. Chegou o dia, viu, Adriano? Adriano estava lá uns dias. Cadê, pastor? Hoje é o dia do Apocalipse. Apocalipse 13, 17. O que está escrito? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém pode exercer nenhuma atividade civil. O direito básico durante o governo do anticristo, direito básico. Vou ali no supermercado comprar ali uma sacola de pão, um litro de leite. A questão do governo do anticristo não será o dinheiro, você pode até ter o dinheiro. Mas a questão não é essa, a questão que você chega lá é o seguinte: ninguém pode comprar, ninguém pode vender, a não ser que tenha a marca, o sinal ou o número do nome do anticristo em si. Quando a sociedade inventou
o passaporte da vacina. Olha que coisa simples, irmão. A gente lê isso na Bíblia assim, que é isso é bobagem, não tem jeito disso não. Não tem não. Tentasse embarcar no metrô lá de São Paulo, alguns meses atrás, que o senhor João Dória estabeleceu lá o passaporte da vacina, tentasse lá no Rio de Janeiro, ir para o aeroporto e pegar um avião, sem o passaporte. Irmãos, os governos fazem isso assim, e ainda criam um discurso para justificar. Isso é coisa banal, irmão. Isso é coisa simples, é só baixar um decreto lá, E aí você vai ali no supermercado, pode estar com o cartão de crédito bombando, o Pix estourando, mas vem cá, você tem o selo, você tem o sinal? Não tem não. Então você não pode comprar, você não pode vender, se eu vender por você. E o governo é vara de ferro. É tudo sumário. Ou você se submete ao anticristo, ou você é réu de morte. Então não tem conversa. Não se poderá comprar, não se poderá vender qualquer coisa durante o seu reinado. Aí a Bíblia diz um mistério. Por que é mistério, pastor? Porque é. Qualquer pessoa que tentar te explicar isso está viajando na maionese. A Bíblia diz que o anticristo tem um nome. E o nome dele é representado por um número que todos nós conhecemos. É esse número aí. É número de um homem, diz a Bíblia. Diz o Apocalipse, no versículo 18 aí, do mesmo Apocalipse, capítulo 13. E aí você diz, pastor, então me explica, o que é isso? Explico. Não sei. Quem sabe, pastor? Ninguém. Tem tentativa de explicar isso aí? Tem. Algumas extremamente ridículas, outras com um pouco mais de conteúdo. Fala uma das ridículas aí, pastor. Bom, uma das ridículas é a seguinte: eles dizem que esse número é escrito debaixo do solidel que o Papa usa na cabeça. Aquele chapeuzinho que parece uma panqueca. E ele usa isso para tampar a careca. Assim. Isso é uma besteira. Não tem nada disso. Isso é uma bobagem. É um mistério. Não tem isso. Não tem uma explicação bíblica e nem uma explicação histórica para isso. Mas o fato é que o nome, a governança, estará associada a esses 3 números aí, que na verdade são um número só. Os códigos, não são códigos, né? Mas códigos. Os códigos da maioria dos editores de computador do mundo inteiro são binários, né? É o número 0 e o número 1. Não precisa mais do que isso. Tudo que você vê no computador se resume a uma sequência de zeros e uns. É o código binário que eles falam. Que código é esse? Não sei, ninguém sabe. Mas quando chegar lá, o pessoal vai saber. Porque isso vai se tornar materializado na vida de alguém. Vai estar identificado com a vida de alguém. E esse alguém é aquele que a Bíblia chama de o homem do pecado. O próximo slide, pastor, por favor. Ficou claro para todos nós que a marca do anticristo, o sinal do anticristo, ele vai funcionar como um passaporte, como um salvo-conduto, como um título de cidadania. Hoje você chega ao banco e fala assim, quero abrir uma conta bancária. O que eles te pedem? Eles dizem assim, me dê o seu CPF. Sem CPF, ninguém abre conta bancária. Então, irmãos, a Bíblia não está inventando nada. Já existem as regras. Então, quando você chega para comprar, o cara te pede o sinal. Você tem? Tem não. Tchau, você. Simples assim. E vai estar tudo no controle do anticristo. Quem tem esse sinal, compra, vende. Quem não tem, será morto. Vai morrer de fome, vai plantar alface e comer alface. Vai criar galinha no fundo de casa e comer ovo frito com alface, esperando os 7 anos passar, sem receber a marca do anticristo. Não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar. Será um tempo de um governo único. O mundo inteiro estará sob um só governo. Pastor, isso
isso significa que durante aqueles 7 anos o Brasil não terá um presidente? Não, irmão, não é nada disso. O Brasil vai ter um presidente. Os Estados Unidos vai ter um também. Todas as nações do mundo terão um presidente, mas eles estarão subordinados. É aquilo que no período dos reis era chamado de vassalagem. Vários reis de Israel foram vassalos. O que é vassalo? Eles estavam no trono, tinham a coroa na cabeça, tinham um cetro na mão, o povo chamava eles de rei, mas eles não mandavam nada. No tempo de Nabucodonosor, Joaquim era rei de Judá, Zedequias era rei de Israel, só que eles não mandavam nada. Tanto é que quando eles tentaram mandar, Nabucodonosor foi lá, matou Zedequias e levou Joaquim preso. No tempo do anticristo, vai ser dessa maneira: cada nação vai ter seu parlamento, cada nação vai ter o seu presidente, cada estado vai ter seu governador, cada cidade vai ter seu prefeito, mas todo mundo beijando a mão daquele que será o governante mundial. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da comunidade europeia. Isso aqui já está ultrapassado, já é antigo. A Europa hoje já está lá expandindo através da União Europeia e crescendo. Tanto é que agora Finlândia, Noruega, Suécia e até a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, estão querendo se filiar à União Europeia, e a União Europeia só vai crescendo. Aqui no Brasil existe, na nossa região do Sul existe um esforço também para a consolidação das nações, e já existe a União das Nações Africanas também. Então a coisa vai ganhando corpo. O espírito do anticristo está trabalhando, e o mundo está sendo preparado para o estabelecimento desse grande governo. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da comunidade europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Pois não? Existem versões aí. Alguns dizem que essa mulher é uma representação da religião oficial do Ocidente, que é o catolicismo, e se refere a uma união entre política e religião para o governo do mundo. Outros dizem que essa mulher é a representação, que essa mulher não é uma mulher de fato, é uma visão profética, né? É a representação do ressurgimento do Estado de Israel. E o filho que nasce tem a ver com nova relação entre Israel e o Senhor Jesus. Que Israel recebe a Jesus como Senhor, como Messias, no final da grande tribulação, quando ele vem com a igreja para estabelecer o milênio. Então há algumas teses a respeito dessa parte do Apocalipse, a respeito desta mulher. E a função dela, da mensagem sobre ela no caráter escatológico. Mas não há um consenso. O Apocalipse não é um livro totalmente decifrado. Ainda existem muitos mistérios. Um deles eu falei com vocês, que é o número 666, a famosa marca da besta. Outro é, por exemplo, esta pergunta que a irmã acaba de fazer. Agora vejam bem, algumas coisas que estão identificadas. Os 10 chifres da besta, de Apocalipse 13:1 e 17:3, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena, ou o chifre pequeno, que Daniel viu, que dominará os povos com muita eloquência e fará guerra contra os santos de Deus. Abre, por favor, a Bíblia em Daniel capítulo 7, e vamos dar uma olhada nisso aí. Daniel, capítulo de número 7, vamos ler o versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia óleo, como óleo de homem, de uma boca que falava grandiosamente. Agora fala o versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e metade do
Vamos de novo? E eles serão entregues em suas mãos por um tempo, e tempo, e metade do tempo. 3 anos e meio, a metade dos 7 anos. Um tempo. E tempos. E metade de um tempo. 3 anos e meio. Santos aqui se refere à nação de Israel. Ok, irmãos? Porque a igreja não está aqui mais. Santo aqui não está utilizado no sentido de sem pecado. Santo aqui está utilizado no sentido de povo separado. A palavra santo, que em grego é hagios, quer dizer separado. Nós cristãos associamos a palavra santidade a uma separação do pecado. Mas biblicamente santidade vai além disso. Tudo aquilo que é separado para Deus é chamado de hagios. Em hebraico, kadosh. Em português, santo. Então, quando a gente compra um microfone, a gente diz: olha, irmãos, nós iremos orar consagrando esse microfone, porque ele vai ser usado só para servir a Deus. Oramos. A partir da oração, esse microfone ele é santo. Santo o quê? Tem um sem pecado? O microfone peca? Não. Ele é santo no sentido de separado. Existe um monte de microfone, mas esse aqui foi separado. Ele vai ser utilizado para o culto a Deus. E isso acontece com as guitarras, contrabaixo, bateria, tudo que tem na igreja, os bancos, os ventiladores. O que tem aqui é santo, foi consagrado, foi separado. A palavra santo aqui é nesse sentido, não é sem pecado. Aos santos de Deus, a nação separada, o anticristo, ele fará guerra contra Israel, porque Israel vai se rebelar contra ele. Quando? Quando tiver passado um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Durante 3 anos e meio, Israel vai aceitar o governo do anticristo. Mas vai chegar um ponto que ele vai cuidar de mudar os tempos e a lei, como o Gênesis acabou de ler. Quando o anticristo resolver mudar a lei religiosa, a lei cerimonial, ele vai querer se assentar no templo de Deus, ser adorado como Deus, e então o povo de Israel vai se rebelar contra ele, e então ele fará guerra contra os santos de Deus, conforme Daniel capítulo 7, versículo 25. O anticristo, a besta, o falso profeta, é aquilo que a gente chama de tríade satânica. Estarão operando com poder e com liberdade nesse mundo. Ninguém os deterá. Não terá força nenhuma que os detenha. Nem Deus vai interferir. É Deus julgando as nações durante o período da grande tribulação. É Deus tratando com o ser humano, como nós vimos lá. Ele dizendo: eu farei quebrar a vaidade do vaidoso, a soberba do arrogante. É Deus fazendo. É Deus tratando de fazer com que o homem desça. O homem não quis se converter a Jesus, não quis servir ao Senhor, não quis ter comunhão com Deus, então agora ele será quebrado na sua soberba no governo do anticristo. Inclusive Israel, que durante todo esse tempo tem se mantido rebelde ao Messias. Não aceitam a Jesus como seu Salvador, mas deixaram de ser povo de Deus? Não. São os santos de Deus, é a nação separada. Deus permanece fiel. Israel é infiel, mas Deus permanece fiel. E ele vai fazer cumprir sobre Israel o propósito que ele sempre teve, independente da situação desta nação israelita. Aqui há detalhes, irmãos, que eu precisaria fazer um estudo histórico no contexto desses 10 chifres aqui, no meio dos quais nasce mais um pequeno. E do nascimento desse pequeno, 3 chifres estão arrancados. E esse pequeno se estabelece como maior do que os outros. Aí nós teríamos que fazer uma passagem histórica sobre os 4 grandes impérios. Falar um pouquinho sobre o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Império Grego. Porque esse fato profético aqui, ele já teve um cumprimento histórico. Falta ter agora um cumprimento profético. Esses
esses fatos aqui já aconteceram. Essa ponta pequena, a história chama ela de Alexandre Magno, ou como nós dizemos, Alexandre o Grande. É ele que, na história, é a ponta pequena, que quando ele se levanta para governar o Império Grego, ele precisa destruir 3 reis que já estavam lá, que são os 3 chifres que foram arrancados. Então nós teríamos que falar sobre tudo isso. Teríamos que falar da morte de Alexandre o Grande. O Apocalipse diz que quando essa ponta estava no seu ápice, ela foi arrancada. Alexandre o Grande, ele dominou o mundo muito rápido, mas o império dele durou 3 anos e meio só. Alguma relação com o anticristo? 3 anos e meio, Alexandre o Grande morreu jovem, e o império dele foi dividido, a Bíblia diz, para os 4 ventos. Né? O império dele foi dividido em 4. Desse 4º império é que surge o Império Romano. Tudo isso foi antes de Jesus existir, antes de Jesus nascer, né? Jesus humano, vamos dizer assim. Jesus homem, Jesus vir ao mundo. Então, do Império Grego surgiram 4 impérios menores. O império dele se dividiu em 4. Quando ele morreu, os 4 generais que eram comandantes de exército dele, cada um pegou um pedaço do império dele e fez um império para si. E é de um desses 4 impérios que surge o Império Romano, que é o que Daniel diz que é um animal feroz de cara. Um animal que ele não conseguia definir que animal era aquele. Ele vê um leopardo, ele vê um urso, ele vê uma águia voando, e depois ele vê um animal feroz de cara. É assim que Daniel diz. Esse animal que ele não consegue distinguir, que tinha esse monte de chifres, dentes de ferro, que esmagava as nações, é o anticristo. Daniel teve a visão e contemplou esse passar de tempo da história até a plenitude dos tempos. A Bíblia diz até que traga o juízo, até que venha o juízo do Senhor sobre a terra. Mas, irmãos, não fará sentido nenhum nós entrarmos por esse caminho histórico. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, porque talvez entre os irmãos tenha alguém que conheça isso e possa imaginar assim que o pastor passou por cima. Mas não é que passou por cima, é que é necessário que se passe, porque é um livro, é muita coisa. Mas o fato é que o que Daniel vê teve um cumprimento histórico na transição do Império Grego para o Império Romano. Sobretudo em um dos imperadores que se seguiram. O nome dele é Antíoco Epifânio. Este homem sacrificou um porco sobre o altar do Senhor, dentro do templo de Jerusalém. Ele profanou o altar do Senhor. Esse homem é considerado como que na história alguém que mudou os tempos e mudou a lei. Ele é um precursor do anticristo. O anticristo vai fazer a mesma coisa. E quando o anticristo fizer a mesma coisa, quando ele profanar o templo de Deus, quando ele se colocar lá dentro querendo ser adorado como Deus, aí termina a primeira parte da grande tribulação e começa o tempo de angústia de Israel, porque Israel vai se rebelar contra o reino do anticristo. Vamos para a próxima. Então está aí, ó, aquilo que a gente pode chamar de tríade satânica, né? Ele, o falso profeta, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade. Eu não gosto de trindade, trindade é coisa de Deus, mas vai formar esse trio satânico que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Apocalipse capítulo 12. Quando aqui se refere que o reino do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, já está falando da segunda fase desse reino. O reino do terror, o reino da morte, o reino da angústia, 3 anos e meio. Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. É chegado o final desses 3 anos e meio. 3 anos e meio de angústia. 3 anos e meio de luta, de sofrimento e de perseguição. Cristo virá com a igreja. Agora nós passamos a falar não de grande tribulação, mas em escatologia passamos a falar sobre a vinda de Jesus. Eu gostaria de lembrar os irmãos que há 2 aulas atrás nós falamos aqui que nós somos aculturados a aprender que Jesus vem em 2 etapas. E eu disse aos irmãos, vamos tentar esquecer isso. A vinda de Jesus é agora. Ele vem com a igreja para reinar na terra. Mas e no arrebatamento? Mas no arrebatamento Jesus não vem. É a igreja que vai. Jesus está nos ares. A igreja vai ao encontro dele. Jesus não vem arrebatar a igreja. Quem arrebata a igreja é o Espírito Santo. Ele é o Eliezer. É ele que é o mordomo. Ele vai buscar a noiva para Isaac. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela atravessa o deserto da vida, cuidada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que leva ela ao encontro de Jesus. E quando Rebeca vê Isaac e diz, quem é? É o Espírito Santo que faz com que ela o reconheça. Eliezer diz, aquele é o meu Senhor. Da mesma forma, como a Bíblia nos ensina, o Espírito Santo nos levará ao encontro do Senhor dos ares. Então, não confunda o arrebatamento da igreja com a vinda de Jesus, ou como alguns querem ensinar, com a primeira fase da segunda vinda. Jesus vem, é agora. Aqui acaba a grande tribulação. Israel está cercado pelas nações. Israel será esmagado pelas nações. Não tem para onde sair. O mar Mediterrâneo cerca Israel a oeste. A norte nós temos Líbano, Síria. A leste nós temos Irã, Iraque. A sul nós temos Gaza, Egito, o deserto do Sinai. Israel está cercado pelos exércitos do anticristo. Quando tudo estiver preparado para destruir a nação de Israel, a Bíblia diz que então se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá, diz a Bíblia. Todo olho o verá. Todas as nações, e a Bíblia diz, até aqueles que o traspassaram, referindo-se a Israel, que entregou Jesus para morrer. E Jesus vem com a igreja. O anticristo está preparado para destruir Israel, mas a Bíblia diz que com um sopro da sua boca o cordeiro o destruirá. E Jesus desce com os remidos no Monte das Oliveiras, cumprindo-se a palavra dos anjos que disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá outra vez, assim como para o céu os viste ir. A Bíblia diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. E que aquela pequena multidão o viu subir e ser ocultado pelas nuvens. E a Bíblia diz que assim como eles viram Jesus subir aos céus, Jesus será visto descendo, mas agora ele não desce sozinho. Ele desce com os milhões de milhões, as miríades de miríades. A igreja que se constitui agora parte e essência dele mesmo, vem com Jesus para os 1000 anos de reinado na terra. Na terça-feira que vem, nós iremos caminhar, dá só um enter aí, pastor, sobre alguns detalhes sobre o juízo de Deus sobre o mundo, sobre a abertura dos selos do Apocalipse. E aí, nós vamos citar aqui fato que o irmão Francis perguntou uns dias atrás. Perguntou não, né? Ele trouxe a informação para a gente confirmar, quando ele falou sobre o homem no cavalo branco, que tem arco e flecha na sua mão.
Esse é o primeiro selo que se abre no cumprimento dos 7 selos do juízo de Deus sobre a terra. Nesse episódio, entre a vinda de Jesus e o início do milênio, Deus estará estabelecendo juízo sobre os habitantes da terra. E na próxima lição, nós estaremos vendo tudo isso no livro do Apocalipse. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor. E eu concito aos irmãos a continuarem frequentes e participantes, porque após este cenário, nós iremos estudar sobre o milênio, logo após o milênio, o juízo final, e finalmente vamos entrar no tempo eterno com o Senhor nosso Deus. Esse grande passeio que nós já estamos fazendo, há pelo menos umas 5 terças-feiras, deve durar para mais umas 3 aí pela frente, mas eu tenho certeza que serão dias de muita bênção, crescimento e alegria para todos nós. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar ao Senhor enquanto ofertamos a Deus. Irmã Branca, vem louvar o Senhor comigo, minha filha, para a gente poder ofertar com alegria ao Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que hoje é dia 25, né?